Exercício 7. Demonstrar que a função y sobre x igual ao integral definido de 0 até π meio do cosseno cujo argumento é m que multiplica x expoente n seno de θ, que multiplica pelo cosseno expoente 1 sobre n de θ, de θ, satisfaz a equação diferencial. Segunda derivada de y mais m ao quadrado, n ao quadrado, x expoente 2n menos 2, que multiplica por y, será igual a zero. Portanto, de igual modo, vamos, portanto, mais uma vez, demonstrar que se esta função integral satisfaz a equação diferencial. O que nós devemos fazer inicialmente? Vamos achar as derivadas de primeira e de segunda ordem e depois substituir a derivada de segunda ordem e a função na equação diferencial. E esta soma do membro esquerdo tem que ser igual ao membro direito, tem que ser igual a zero. Portanto, esta soma aqui tem que ser igual a zero. Então, isso que eu vou fazer inicialmente, vou, portanto, retirar este x que está aqui a dividir, passar no outro membro a multiplicar e automaticamente, ao retirar esse x, eu teria y igual a x vezes este integral definido. Daí que eu teria o produto de duas expressões. Então, inicialmente, começaria por aplicar, portanto, a seguinte propriedade dos integrais definidos. Portanto, esta propriedade que corresponde ao teorema fundamental do cálculo, de que a derivada de um integral definido é igual ao integral definido dessa mesma derivada. Ou seja, a derivada em função a x do integral definido de a até b de f de x t de t será igual ao integral definido de a até b da derivada em função a x de f de x t de t. Então, aplico esta propriedade para achar a derivada de y, só que eu tenho aqui um certo produto, por isso eu aplico esta fórmula da tabela de derivação, esta fórmula de derivação de que u v a derivar será igual a u a derivar vezes v, mais u vezes v a derivar. Então, esta é a ideia que eu vou aplicar para solucionar esse exercício. Então, digo que a derivada de y de x será igual à derivada em função a x de quem? Deste produto. Portanto, este x aqui passa neste mesmo a multiplicar, de x vezes este integral definido. Então, aplicando esta fórmula da tabela de derivação, esta fórmula aqui, a derivada deste produto, teríamos que a derivada de y de x será igual a x a derivar, não é? X a derivar é 1 vezes este integral, portanto, teríamos este integral, menos, portanto, menos por quê? Na verdade seria mais, né? Atenção que eu tenho aqui cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, mas vamos lá entender bem isso. Mais, não é? Portanto, x vezes a derivada deste integral. A derivada deste integral seria nesse contexto o quê? O integral vezes a derivada dessa expressão. Eu tenho que derivar essa expressão, só que essa expressão aqui, a derivada eu tenho que derivar inicialmente o argumento, não é? A derivada do argumento seria, portanto, m vezes, portanto, x expoente n a derivar, x expoente n a derivar, isto é igual a n vezes x expoente n menos 1. Portanto, vocês podem recorrer à tabela de derivação de que x expoente a, isso a derivar, será igual a vezes x expoente a menos 1. Nesse caso, o a é o nosso n, não é? Então, x expoente n será igual a n, que multiplica x expoente n menos 1. Por que eu tenho simplesmente aqui x expoente n? Atenção que eu multiplico aqui por x. Tá? Este x é uma constante, pode entrar como sair do sinal de integração. Então, a derivada do cosseno de m de x expoente n seno de θ será igual a mn, não é? Mn, multiplica x expoente n menos 1, vezes x, isso vai dar, na realidade, isso vai dar x expoente n menos 1 mais 1. Eu simplifico menos 1 e 1. Então, fica simplesmente x expoente n, que multiplica o seno de θ, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Por isso é que eu tenho aqui o sinal negativo, menos, tá? Menos seno desse mesmo argumento, vezes, este aqui é uma constante, eu não derivo. Né? Repito, simplesmente cosseno, expoente 1 sobre n de θ, d de θ. Portanto, encontramos a primeira derivada de y. Para encontrar a segunda derivada de y, o que eu vou fazer? Vou derivar mais uma vez não é y, mas antes posso retirar essas constantes, não é? Fora do sinal da integração. Portanto, retiro essas constantes fora do sinal da integração e em diante acho a segunda derivada. Isto é, derivar mais uma vez a primeira derivada. Então, teria aqui a segunda derivada seria igual, tanto a derivada deste integral menos a derivada deste produto. A derivada deste produto teria que aplicar esta fórmula de derivação, depois aplicar esta propriedade e sucessivamente. Tem que aplicar os mesmos passos que eu apliquei anteriormente. Então, teria que a segunda derivada
de y de x será igual a menos m n x expoente n menos 1, que multiplica a integral definida de 0 até π meio de seno de θ seno de m x expoente n seno de θ, que multiplica cosseno expoente 1 sobre n de θ de θ, menos a derivada deste produto, né? Evidenciaria inicialmente menos mn e aplicaria a derivada daquele produto. Então teria n x expoente n menos 1, que multiplica a integral definida de 0 até π meio de seno de θ seno de m x expoente n seno de θ, que multiplica cosseno expoente 1 sobre n de θ de θ, mais mn x expoente n, que multiplica x expoente n menos 1, que multiplica a integral definida de 0 até π meio de seno de θ seno de θ, que multiplica cosseno, cujo argumento é m, que multiplica x expoente n seno de θ, que multiplica por cosseno expoente 1 sobre n de θ de θ. Portanto, aqui eu teria a primeira expressão a derivar vezes a segunda, mais a primeira expressão vezes a segunda a derivar. Aqui eu tenho x expoente n, que multiplica por x expoente n menos 1, isso será igual a x expoente 2n, e depois eu tenho que multiplicar, não é? mn vezes n, portanto isto daria, portanto, mn ao quadrado, mn vezes mn, isso daria m ao quadrado, n ao quadrado, não é? Então vou simplificar isso, vou tentar reduzir isto no passo seguinte. Então teria que a segunda derivada de y de x será igual a... Vou repetir essa mesma expressão, né? Repito essa mesma expressão, menos, portanto, mn ao quadrado, vou multiplicar, aplicar a distributiva, mn ao quadrado x expoente n menos 1, que multiplica por este integral definido, não é? Menos, portanto, menos vezes mais vai dar menos, mn que multiplica por essa expressão, não é? Teria m ao quadrado n ao quadrado, que multiplica por x expoente 2n menos 1, vezes este mesmo integral. Portanto, este integral é definido. Portanto, encontrei então a segunda derivada de y de x. E em diante posso substituir esta derivada e a função na equação diferencial. Portanto, vou substituir aqui nessa equação diferencial, mas antes igualo essa expressão esquerda a a, e tanto a tem que ser igual a zero. Se a for igual a zero, então automaticamente a expressão esquerda também é igual a zero. Então, isto que eu vou fazer no próximo passo. Aqui o que eu fiz? Portanto, uma vez que este integral é igual a este integral, então evidencio este integral e obtenho, portanto, menos mn x expoente n menos 1 menos m, que multiplica n ao quadrado x expoente n menos 1, tudo isso que multiplica, não é, por esse integral definido. Integral definido de 0 até π meio, de seno de θ seno de m x expoente n seno de θ, que multiplica pelo cosseno expoente 1 sobre n de θ, menos, portanto, m ao quadrado, n ao quadrado, que multiplica x expoente 2n menos 1, que multiplica o integral definido de 0 até π meio, de seno ao quadrado de θ, cosseno de m x expoente n seno de θ, cosseno expoente 1 sobre n de θ de θ, mais m ao quadrado, n ao quadrado, x expoente 2n menos 2 vezes x, que multiplica a integral definida de 0 até π meio, cosseno de x expoente n seno de θ, que multiplica por cosseno expoente 1 sobre n de θ de θ. Em diante, nós precisamos encontrar os valores dessas três integrais. Este integral, este e este. Como é que vocês poderiam encontrar o valor deste integral? Uma vez que nós temos aqui, né, o argumento do seno, m x expoente n seno de θ, o argumento do cosseno idem e o argumento do cosseno deste integral idem. Como é que vocês poderiam encontrar o valor desses três integrais? De modo então que encontremos o valor de a. Aí vocês poderiam idealizar, não é, certos valores de m, x e n e depois procurariam resolver esses três integrais. Mas claro que nós não vamos ir por esse caminho, não é? Pois teriam que atribuir muitos valores de m, x e n, pois esses três parâmetros pertencem ao conjunto dos números reais. Nós não vamos por esse caminho, senão vamos por outro caminho. Isto é, vamos olhar para a função integranda deste integral. Nós temos aqui seno ao quadrado de θ, não é? Que multiplica por esses dois cossenos. Não é? Então, o que é seno ao quadrado de θ? Vamos recordar a identidade fundamental trigonométrica. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, a partir da identidade fundamental trigonométrica, nós podemos isolar o seno ao quadrado de θ, como sendo seno ao quadrado de θ igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, vamos substituir o seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Ao substituirmos seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno ao quadrado de θ, depois vamos aplicar a distributiva, vamos cair em dois integrais semelhantes,
não é? Isto é, iguais em módulos e sinais contrários, e claramente serão simétricos. Nós poderíamos, em diante, simplificar. Aqui nós temos x expoente de 2n menos 2 vezes x, que automaticamente teríamos que manter a base somar os expoentes, tá? Produto de duas potências de uma base de expoentes diferentes. Então teríamos x expoente de 2n menos 1. E aqui em diante eu evidencio menos m n x expoente n menos 1. Tá? Então restará a seguinte expressão. A será igual a menos m n x expoente n menos 1. Tá? Tem evidência, isso que multiplica por 1 mais n, que multiplica por este integral definido, menos, que como já fiz referência, eu vou substituir seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno ao quadrado de θ, né? Então vai ser 1 vezes esta expressão, não é? Então vai ser menos m ao quadrado, n ao quadrado, x expoente 2n menos 1, que multiplica por integral definido de 0 até π meio, do cosseno, cujo argumento m x expoente n seno de θ, que multiplica por cosseno expoente 1 sobre n de θ de θ, mais por quê? Aqui eu tenho esse não negativo, menos, né? Vezes menos vai dar mais. Tanto m ao quadrado, n ao quadrado, x expoente 2n menos 1, que multiplica por integral definido de 0 até π meio, do cosseno ao quadrado de θ, que multiplica por cosseno, cujo argumento m, que multiplica x expoente n seno de θ, vezes cosseno expoente 1 sobre n de θ de θ, mais, tanto esta expressão, a última expressão. Eu repito simplesmente essa expressão. E podemos observar, como já fiz referência, de que a ideia de aplicarmos, de desenvolvermos o seno ao quadrado de θ era no sentido de encontrarmos uma expressão semelhante a esta, ou seja, uma expressão igual em módulo, mas sinal contrário, para podermos simplificar. Se olharmos bem para essa expressão e esta, elas são iguais em módulo e sinais contrários, portanto, elas são simétricas. Então, podemos simplificar, pois a soma dará 0. E simplificando essas duas expressões, nós vamos cair simplesmente nessas duas expressões, esta e esta. Daí que A será igual a menos mn x expoente n menos 1, tudo isso que multiplica por 1 mais n, que multiplica por este integral, mais m ao quadrado, n ao quadrado, que multiplica por x expoente 2n menos 1, que multiplica por este integral definido. Em diante, se olharmos para este integral à esquerda, nós podemos aplicar uma certa transformação, ou seja, um certo truque, para resolvê-lo, de modo a cairmos no integral semelhante a este. E o único truque para aplicarmos é resolvermos este integral por parte. Resolvendo este integral por parte, encontraremos um integral semelhante a este. Tá? E uma vez que aqui nós temos sinal, não é, contrários, portanto, temos aqui sinais opostos, menos e mais, e poderemos então simplificar em diante. Então, vou resolver este integral por parte, considerando este integral como sendo i. E ao resolver por parte, nós temos que aplicar essa fórmula, portanto, a fórmula dos integrais por parte. Isto é, integral de u vezes d de v é igual a u vezes v menos integral de v d de u. Onde u é a expressão diferenciável e d de v é a expressão integrável. Então, eu considero que u será, nesse contexto, o seno de mx expoente n seno de θ, e o diferencial de u será igual, para diferenciar o seno, inicialmente eu diferencio, ou derivo nesse contexto o argumento, m, que multiplica x expoente n é uma constante, mantenho, e a derivada do seno é cosseno. Depois de derivarmos o argumento, derivo o próprio seno, e a derivada do seno é o cosseno desse mesmo argumento. Como nós estamos a falar de diferenciação, então tenho que automaticamente diferenciar também, não é, a variável em consideração, nesse contexto que é θ. O diferencial de θ é igual a d de θ. Então, o diferencial de u será igual a mx expoente n cosseno de θ, que multiplica por cosseno de mx expoente n seno de θ, d de θ. E d de v será igual a seno de θ cosseno expoente 1 sobre n de θ, d de θ. O integral dessa expressão, para integrarmos essa expressão, o que eu vou fazer? Uma vez que eu tenho aqui o seno, e aqui eu tenho uma função exponencial, não é? Do tipo cosseno expoente 1 sobre n de θ, d de θ. Então, derivo a base. Ao derivar a base, eu teria menos seno de θ. Então, derivada do cosseno é menos seno de θ. Daí que eu multiplico por menos 1 toda essa expressão. E então, tenho que v será igual
a menos n sobre n mais 1 que multiplica por cosseno expoente 1 mais n sobre n de θ. Aí seria então o integral de d de v. O que é que na realidade eu fiz? Se eu derivo o cosseno de θ, eu tenho menos seno de θ. E uma vez que a derivada, né, desta expressão está associada ao diferencial, então isso corresponde ao integral de tabela. Portanto, o integral de x expoente n de x é igual a x expoente n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Tá? Então, se a derivada da expressão da função que está na base está associada ao diferencial, então isso automaticamente vai corresponder no integral que eu já mencionei, tá? Integral de x expoente n de x. Tá? Então, soma, não é, no expoente 1, divide pelo mesmo expoente. Então, eu obtenho essa expressão. Encontradas as expressões de u, d de v e v, substituo nessa fórmula. Daí que I será igual. Portanto, vamos substituir nesta fórmula u vezes v. Portanto, vamos multiplicar u vezes v. Então, teremos menos n sobre n mais 1, multiplicado por cosseno expoente 1 mais n sobre n de θ, seno de m x expoente n seno de θ, que varia de 0 até π meio, menos, tanto menos da fórmula, integral de v d de u. Aqui eu tenho v e aqui eu tenho d de u. Então, tudo que for constante eu vou retirar da segunda integração. Mas já sei que menos vezes menos vai dar mais. Né? Então, m x expoente n, que multiplica por n sobre n mais 1, teria mn x expoente n sobre n mais 1, que multiplica por integral definido de 0 até π meio, de quem? Cosseno de θ vezes cosseno de m x expoente n seno de θ, vezes cosseno expoente 1 sobre n de θ, vezes cosseno de θ de θ. Aqui eu apliquei a propriedade de potência. Aqui eu tenho portanto, cosseno expoente 1 sobre n mais 1, não é? Eu posso aplicar a seguinte propriedade de potência. A expoente n mais m, isso é igual a expoente n vezes a expoente m. Portanto, se eu tenho uma potência cujo expoente eu tenho a soma, não é, de duas expressões, então eu posso repartir essa potência no produto de duas potências de mesma base, expoentes diferentes, para quando aplicar essa propriedade voltar na expressão anterior, manter a base e somar os expoentes. Então, eu aplico aqui, portanto, esse produto desses dois cossenos vai cair neste cosseno aqui. E em diante, substitui o limite de integração. Tanto o limite de integração superior a π meio, tanto o cosseno de π meio é zero, então tudo isso vai dar zero. E limite de integração inferior a zero, tanto nesse contexto menos, cosseno de zero vai dar 1, mais o seno de zero vai dar zero, tudo isso daria zero, seno de zero daria zero, então daria zero. Daí que esta expressão toda, substituindo o limite de integração, seria igual a zero. E em diante, cosseno de θ vezes cosseno de θ seria igual a cosseno ao quadrado de θ. Daí que I seria igual a m x expoente n sobre n mais 1, que multiplica por este integral. Não é? Aqui eu tenho, portanto, A igual a menos mn x expoente n menos 1, que multiplica por 1 mais n, vezes I. Portanto, este 1 mais n eu posso simplificar com este 1 mais n. Então, resta simplesmente mn x expoente n vezes este integral, que multiplica por quem? Por menos mn x expoente n menos 1. Daí que eu caio na seguinte expressão. A será igual a menos m ao quadrado, n ao quadrado, x expoente 2n menos 1, que multiplica por integral definido de 0 até π meio, do cosseno ao quadrado de θ, cosseno de mx expoente n seno de θ, vezes cosseno expoente 1 sobre n de θ, mais m ao quadrado, n ao quadrado, que multiplica por x expoente 2n menos 1, que multiplica por integral definido de 0 até π meio, do cosseno ao quadrado de θ, cosseno de mx expoente n seno de θ, vezes cosseno expoente 1 sobre n de θ, d de θ. Podemos observar que cair, portanto, em duas expressões semelhantes, não é? São expressões iguais em módulos, mas nas contrárias são simétricas, não é? Então podemos simplificar, ou seja, a soma dessas duas expressões vai dar zero. Encontrado então o valor de A como sendo zero, portanto é igual a zero, eu posso dizer que a expressão à esquerda também é igual a zero. E se a expressão à esquerda também for igual a zero, então podemos dizer que sim, não é? Que essa função satisfaz a equação diferencial dada. Ou seja, y sobre x igual a este integral definido, sim satisfaz a equação diferencial indicada no exercício. Então, nós comprovamos a veracidade, né, de que a função dada satisfaz a equação diferencial.
Portanto, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Se tiver uma ideia diferente, uma dúvida, pode escrever nos comentários. Siga nas nossas redes sociais, Apple em Século XXI. E como sempre, vou deixar isso para você resolver em casa. Em casa, tentem resolver isso número 8. Isto é, demonstrar que a função integral, tanto y é igual a integral definida de 0 até infinito, de a seno de z mais b cosseno de z que divide por x mais z de z, satisfaz a equação diferencial. A derivada de segunda ordem de y mais y igual a sobre x mais b sobre x ao quadrado. Tentem resolver isso em casa, no caso de dúvidas, escreva nos comentários. E espero que no próximo exercício. Juventude, isso é ciência. Até mais.